Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus queridos, agradeço mais uma vez por você estar aqui com a gente. Já peço a sua ajuda com o like e também para você deixar os comentários. E seja muito bem-vindo a este debate. Bora lá? Vamos trocar uma ideia? Não se esqueça de apoiar os nossos amigos, os nossos parceiros da A2C Promotora. A A2C Promotora é uma empresa que agora é parceira aqui do nosso canal e eles prestam vários tipos de serviço. E o principal, nesse momento de começo de ano, nesse momento onde você tem IPVA, todos os IS da vida aí, todos os impostos, nesse momento onde o ano está começando e às vezes a graninha fica um pouco curta, você tem o serviço de antecipação do seu fundo de garantia. Lá na A2C Promotora, eles vão fazer isso para você de maneira muito rápida, sem burocracia, inclusive de feriados, finais de semana, tudo via Pix, então você não precisa se preocupar, não depende do governo, olha só que beleza, e também não tem consulta ao seu nome. Então quem quiser, estou colocando o link fixado na descrição, tem também o QR Code, entra lá, fala com eles, fala com o Fábio ou alguém da equipe dele, fala que você veio pelo Opina Porco, que eles vão ter ali um atendimento especializado para você, beleza? A2C Promotora, além disso, eles também têm empréstimos consignados. Não deixe de apoiar lá os nossos amigos lá da A2C Promotora. Então vamos lá. É o seguinte, galera, vocês viram toda essa situação que está acontecendo com o Botafogo em relação ao Mateuzinho e em relação ao Luiz Henrique. Porque a questão é a seguinte, o John Textor, ele tem grana para trazer os dois jogadores. O John Textor, ele quer contratar os dois jogadores. A ideia dele é ter o Mateuzinho e a ideia dele é ter o Luiz Henrique. Porém, tem um detalhe. Tanto o Mateuzinho e Luiz Henrique não parece que querem o Botafogo. Eu acho que isso tá virando uma forçação de barra por parte do John Textor. Porque pensa comigo, matéria atualizada agora. Essa matéria foi atualizada há 16 minutos, agora na hora do almoço, lá no GE. Após dias de reuniões, Botafogo ainda tenta convencer Luiz Henrique a jogar no clube. Botafogo corre para agilizar pendências exigidas pelo atacante. Há um otimismo do John Textor. Só que as pendências exigidas pelo atacante, sabe qual que é? De que ele não fique no Botafogo. Agora, peraí, como que você vai contratar um cara que não quer ficar no seu clube? Eu vou, eu jogo. Só que é o seguinte, em 6 meses eu quero ir embora. Irmão, se valoriza. Valoriza o seu dinheiro. Valoriza a sua torcida. Esse é um ponto muito importante do que é uma SAF. O John Textor, ele não é botafoguense. O John Textor, ele não tem apelo sentimental pelo Botafogo. Para ele é um negócio. E olhando sobre a perspectiva de negócio, fazer essa ponte é lucrativo. O jogador não fica parado, ele aproveita o jogador em vários clubes, dá rodagem, dá minutagem, dá visibilidade. Para ele é lucrativo. Só que em termos de clube, o jogador não quer, irmão. Você vê claramente que John Textor, que o próprio Betis estão forçando a negociação para que o Luiz Henrique aceite o Botafogo. E mesmo se no dia de amanhã o Luiz Henrique aceitar o Botafogo, ele vai chegar aqui com que clima? É sério que o torcedor do Botafogo mesmo merece um jogador que tem que ser convencido? Uma coisa é o seguinte, uma coisa é você ter que, estamos conversando salário, estamos conversando tempo de contrato, exigências em relação a isso. Aí é diferente. O jogador manifesta um desejo genuíno de ir para o clube, mas ele quer ali um bom salário e tudo mais. Só que a questão aqui não é salário. O salário, o valor do jogador, tá tudo certo. A questão aqui é que o jogador ele não quer ficar no Botafogo. Como você vai contratar alguém que não quer ficar no seu clube? O Mateuzinho vale a mesma coisa. O Flamengo quer negociar o Mateuzinho com o Botafogo, só que o Mateuzinho não quer o Botafogo. O Mateuzinho quer o Corinthians. Então olha isso. Agora, se os torcedores do Botafogo acham isso normal, beleza. Mas se eu fosse um torcedor do Botafogo, se isso estivesse acontecendo com o Palmeiras, eu ia falar assim, obrigado. Obrigado, mas você não quer? Mesmo pagando salário, mesmo pagando os 20 milhões? Então, Betis, valeu, obrigado. Fica com o jogador aí pra vocês. Porque ninguém merece forçar o cara a aceitar um projeto. O cara tinha aceitado o projeto lá do Flamengo. O cara tinha conversado com o Fluminense. Agora, o Botafogo estão tendo que praticamente enfiar ele ali dentro. E aí eu acho que já não é legal. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. E outra notícia aí, Igor Coronado encaminha rescisão com o Al Ittihad e quer jogar no futebol brasileiro.
Para quem não sabe, ele é um meia atacante de 31 anos de idade, é um jogador muito flexível, um jogador que teve uma passagem fora do Brasil muito boa, embora ele só ficou nesses clubes assim, né, estilo Al Ittihad, e de outros continentes, de ligas não tão expressivas como na Europa, por exemplo, mas é um jogador que tem um grande potencial. Quer voltar ao futebol brasileiro. Algumas equipes já tentaram uma vez iniciar essa negociação com ele. Olha isso daqui, ó. Ele, em várias e várias posições, aqui segundo o SofaScore, ele ficou em primeiro lugar em passes decisivos, em número de assistências, em chances criadas, em dribles. Então é um jogador, olha o mapa de calor dele. Tá vendo o mapa de calor dele? Um jogador extremamente flexível. Sabe conduzir, ó. Defesa, ataque. É um jogador que anda boas amplitudes. Então, assim, é uma boa contratação para técnicos que querem um jogador versátil. O Abel gosta de jogador versátil. O Abel, ele quer um meia atacante para fazer ali o revezamento com o Rafael Veiga. Igor Coronado tá aí, eu acho que é um bom nome. Acredito eu também que é um jogador que vai se encaixar. Ah, Neto, ele tem 31 anos de idade. Beleza, mas assim... O cara não tem histórico de grandes lesões nem nada. Uma ficha muito limpa em relação a esses históricos negativos aí, questão de lesão e tudo mais. Então eu acredito que seja sim um bom investimento o Igor Coronado. Resta a gente saber agora que provavelmente com esse anúncio da rescisão dele de contrato e o desejo do jogador de voltar para o Brasil, é bem provável que nós vamos ter aí um leilão acontecendo pelo jogador. Vocês já sabem que o Palmeiras não entra em leilão. Mas é um bom nome, tá? É um bom nome para o futebol brasileiro. E por falar em Rafael Veiga, né, que a gente tava falamos do Igor, falamos do Rafael Veiga, cara, o Rafael Veiga, ele é o primeiro jogador no mundo em números de gols desde 2020. Ele tá em primeiro lugar dos meias desde 2020. Ó, destaque do Palmeiras, Rafael Veiga é o meio-campista com mais gols marcados no futebol mundial desde o início de 2020. A estatística foi publicada pela SofaScore, com base dos dados estatísticos do esporte por todo mundo. Muito legal, Rafael Veiga aí, parabéns. Realmente é um jogador que, ó, sem comentários. E assim, eu acho muito provável que o Rafael Veiga seja convocado para a Copa América. Eu acho muito provável isso acontecer. Eu acredito que isso pode acontecer. E aí o Palmeiras pode ficar sem o jogador. Então é por isso que eu falo para vocês que o Coronado, o Igor, ele seria um bom jogador para compor o elenco do Palmeiras, principalmente em uma eventual saída do Veiga. Nós teríamos um jogador de alto potencial, alto poder decisivo e alto desempenho para substituir o Rafael Veiga. Então é por isso que mais uma vez eu falo, cara, é um bom nome, é um bom jogador. E agora, uma pauta aqui é o seguinte: o Palmeiras rescindiu o contrato com a empresa responsável pelo gramado do Allianz Parque, a Soccer Grass. Até porque o Palmeiras entende que a grama sintética do CT também não apresenta as melhores condições. Porém, tem um detalhe. A Soccer Grass, ela tem um contrato com a W Torre. Então, ela ainda vai ser a responsável pelo gramado do Allianz, do estádio do Palmeiras. Então, assim, eu acho que a ideia da Leila aqui é meio que expor a empresa de uma maneira negativa. Porque o contrato de W Torre e Soccer Grass, a Leila não vai conseguir influenciar. Na verdade, se tratando de W Torre, a Leila não consegue influenciar muita coisa. E segundo o PVC, ela tentou comprar a parte da W Torre no Allianz Parque. Porque a W Torre, ela tem o direito de exploração de superfície. O estádio, o local, é do Palmeiras. As instalações, tudo que foi construído lá, é do Palmeiras. Porém, a W Torre, ela tem uma licença e um direito de explorar essas áreas durante 3 décadas. Ela quis tentar tirar isso. Ela quis tentar conversar com a W Torre para comprar isso. Obviamente que a W Torre não vai aceitar. É claro, nós estamos falando aí de um potencial absurdo. Para vocês terem uma ideia, no final de 2023, nós tivemos 3 vezes mais shows no Allianz do que jogos. 3 vezes. Vocês acham que a W Torre vai querer se desfazer de uma mina de ouro no coração de São Paulo, bem localizada e com instalações modernas? Não vai. É óbvio que não vai. O Palmeiras não tinha que jogar os jogos para a Arena Barueri. Eu acho que o Palmeiras tinha que aproveitar a oportunidade e dar um presente para o seu torcedor do interior. Levar esses jogos para o interior de São Paulo mesmo. Não precisa nem ser interior de outros estados,
mas o interior de São Paulo mesmo. Assim como o Flamengo está fazendo no Nordeste. Aí você fala assim, ah, Neto, mas existe uma questão logística, que o Palmeiras já divulgou que não vale a pena. Porque, logisticamente falando, causaria um desgaste nos jogadores. Pessoal, nós estamos falando do estado de São Paulo, onde você tem um eixo da Washington Luiz, né, que passa por várias rodovias, mas é um eixo de pista dupla, bem sinalizada, que conecta desde o litoral até o noroeste do estado, onde você pode fazer jogos nas grandes cidades da região. Você pode fazer em Campinas, você pode fazer Rio Claro, você pode fazer Araraquara, você pode fazer São José do Rio Preto, você pode fazer Mirassol, você pode fazer Ribeirão Preto. Existem milhares e milhares. A logística, na minha opinião, não é um problema, porque estamos falando ali de 400, 500 quilômetros de distância. Em um ônibus bem confortável, ou até mesmo de avião, você consegue fazer tudo isso. A logística, por exemplo, do Flamengo para o Nordeste é muito mais complicada do que a logística dentro do estado de São Paulo, onde você tem uma infraestrutura rodoviária que consegue interligar tudo isso. Só que para isso, você tem que abrir mão, às vezes, de jogar nos estádios mais bonitos. Só que aí, nós estamos falando da qualidade do gramado. Entendeu? É uma forma essa que a Leila pode utilizar até de um marketing, falando que vai levar o Palmeiras até o torcedor Palmeiras. Ela pode fazer. Você não tem condições de vir para a capital, de assistir jogos na capital? Então fique tranquilo, torcedor. O Palmeiras vai até você, para que você tenha a oportunidade de desfrutar da sua equipe, de conhecer pessoalmente os seus jogadores, de ver o futebol do Palmeiras pessoalmente. Ela poderia falar assim, pô, a arrancada do interior, ela poderia usar vários gaps de aspectos ali, até mesmo de marketing, para poder fazer isso. E com isso, cara, pô, o torcedor ia ficar muito feliz, você não precisava cobrar ingressos exorbitantes, você poderia buscar, levar, né, pessoas, né, um conselho, uma coordenação para avaliar a situação dos gramados, selecionar os melhores estádios do interior com as melhores estruturas, né, e com o melhor gramado e fazer esses jogos. A Arena Barueri também não tem nada demais, não tem nada assim de, meu Deus, que estádio, que estrutura. É arquibancadão no concreto mesmo, nada demais. E eu garanto para vocês que o público pagante ia ser muito expressivo se o Palmeiras fizesse isso. E seria a chance do torcedor poder desfrutar daquilo. Então essa ideia que o Flamengo teve de fazer os jogos no Nordeste, porra, velho, isso aí foi muito legal. É uma forma de inclusão, entendeu? É uma forma de você estar próximo da torcida. E além disso, você consegue captar mais recursos, você consegue ampliar o seu público e o seu efeito consumidor fazendo isso também, porque você dá a chance para pessoas que vivem no interior ir até lá. Então é uma ideia muito legal e muito bacana mesmo. Coloca nas opiniões, galera. O que vocês acham a respeito de tudo isso, tá bom? E aí, a gente vai se falando. Tamo junto, valeu, falou, até mais.